Que o Senhor ministre aos nossos corações a Tua voz, para que possamos discernir os tempos, remir os tempos, Senhor, porque os dias são maus. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos a Ti, Pai, graça para aprendermos a viver contente em toda e qualquer situação, Senhor. Esse é um milagre que só o Senhor pode nos conceder, Pai. Contentamento, mesmo em meio a circunstâncias que para nossa carne são desfavoráveis. Nos ajude, Senhor, a não murmurarmos, a não cairmos nessa tentação e nessa cilada do diabo que muitas vezes caímos, Senhor. A cilada da murmuração. Tira, Senhor, essa semente maligna do nosso coração e coloca, Pai Santo, no nosso coração a gratidão e o contentamento, Senhor. Como disse o Teu servo Paulo, grande fonte de lucro, Senhor, é a piedade com contentamento, Senhor. Nos ajude a descobrirmos essa mina de ouro, que é o verdadeiro contentamento cristão. Satanás, de todas as formas, Senhor, tem tentado nos iludir, nos fascinar com as glórias desse mundo. Por isso eu peço, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para enxergarmos as circunstâncias, enxergarmos a vida com a ótica, com o óculos do Espírito Santo, com a visão, com o colírio, como o Senhor Jesus disse a Laodiceia, com o colírio que vem do céu, para que possamos ter a nossa visão desembaraçada e enxergar plenamente, como aquele ceguinho, Senhor, que o Senhor tocou pela primeira vez e ele enxergava homens como árvores, mas o Senhor tocou pela segunda vez e ele então enxergou plenamente. Que o Senhor nessa noite nos toque, Senhor, para que possamos ter visão espiritual plena das circunstâncias, para que possamos enxergar as bênçãos espirituais que nos são concedidas nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Senhor. Nos ajude, Pai Santo, a Te glorificar em todas as circunstâncias e a não buscarmos a nossa própria exaltação, a nossa própria glória, pois brevemente, Senhor, nós passaremos e somente o Senhor será honrado e glorificado por toda a eternidade. Por isso nos ajude, Senhor, a buscarmos viver para a Tua glória e somente para a Tua glória, Senhor. Como nos ensinou João Batista, com um exemplo tão bonito, quando tentaram colocar nele um espírito de competição com Jesus. Ele respondeu de forma tão sábia: Senhor, é necessário que ele cresça e que eu diminua, Senhor. Que essa verdade esteja em nossos corações, Senhor. Que o Senhor venha crescer e que o nosso eu, que é o nosso pior inimigo, venha desaparecer, para que Cristo possa florescer em nós e através de nós, e então possamos cumprir o nosso propósito de ser o sal da terra e a luz do mundo, Pai. É o que nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém, irmão. Hoje nós vamos continuar as bem-aventuranças. Hoje nós vamos falar da última das bem-aventuranças, Mateus 5, verso 10. Mateus 5, 10.
Mateus 5:10. Sermão do Monte. Hoje nós vamos concluir essa bem-aventurança, essa sessão das bem-aventuranças, que são nada mais, nada menos do que o retrato falado do verdadeiro cristão, o retrato falado daqueles que irão passar a eternidade no céu, o retrato falado de Cristo e dos seus amados discípulos. E hoje nós vamos ver, na última das bem-aventuranças, qual é a reação do mundo, para com os cristãos. Como o mundo trata os cristãos, como o mundo trata a igreja. Eu, logo no início da minha conversão, no início do meu cristianismo, eu tinha a ideia, porque eu vinha de uma vida muito devassa, de que ao propagar a fé cristã e ao me converter a Cristo, eu tinha plenamente certeza que pelo fato de ter uma nova vida, pelo fato de buscar viver agora uma vida correta, todos iriam me aceitar. Porque a gente pensa que quando a gente busca fazer o que é correto, as pessoas irão nos apoiar. Mas essa bem-aventurança nos ensina, e na realidade nós vemos justamente o contrário. Fato esse que evidencia o estado do mundo em que vivemos. O mundo jaz no maligno. Quando você busca fazer o que é correto, quando você busca fazer a vontade de Deus, ao invés de ser apoiado, você é odiado e desestimulado a fazer o que é certo. Daí então o motivo de muitos desistirem do caminho cristão, como foi o caso de Flexível no livro e no filme O Peregrino. Quando ele viu a primeira dificuldade do caminho, a primeira oposição do caminho, ele abandonou o caminho. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,12 que é necessário que todos aqueles, todos, não existe exceção, todos aqueles que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus, padeça perseguições. Então só o fato de você almejar viver como Cristo, você já será perseguido. E a semelhança, amados irmãos, do que fizemos nas 2 últimas semanas, eu fiz também uma subdivisão para que possamos compreender essa bem-aventurança. Mateus 5:10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Verso 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Verso 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vocês. Então, eu fiz uma subdivisão para a compreensão dessa bem-aventurança em 3 sessões. A primeira sessão é a origem da perseguição. De onde procede essa perseguição do mundo para com o cristão? A segunda sessão é o motivo da perseguição. Por que os cristãos são perseguidos? Não sei se vocês sabem, porque não é interessante para a mídia divulgar, mas esse dado já tem alguns anos. Cerca de 400 cristãos são mortos no mundo todos os dias, somente pelo fato de serem cristãos. Então nós estamos nos comovendo com a guerra que está acontecendo na Ucrânia, mas esse fato é escondido pelos noticiários mundiais. Mas é importante que nós saibamos que neste exato momento, hoje, na data de hoje, dia 29 de abril de 2022, de março, de 2022, 400 cristãos, cerca de 400 irmãos como eu e você, que somente pelo fato de professarem a fé em Cristo Jesus, eles foram mortos. E isso não vai passar no Jornal Nacional, mais tarde não vai passar no Jornal da Globo, porque o mundo odeia os cristãos. Mas
A primeira seção é essa: a origem da perseguição. De onde procede esse ódio, essa oposição? Em segundo lugar, ou a segunda seção, o motivo da perseguição. Qual é o motivo dessa perseguição? Em terceiro lugar, o regozijo na tribulação. Por que os cristãos se regozijam no sofrimento? Então vamos ao primeiro tópico: a origem da perseguição. Qual é a origem dessa perseguição? Vamos ver, verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A própria bem-aventurança nos ensina. Perceba como o propósito das bem-aventuranças é mostrar que o cristão é uma criatura totalmente diferente do não cristão e essencialmente diferente do não cristão. Qual é a primeira das bem-aventuranças? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Qual é a última das bem-aventuranças? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Qual é a causa? Porque deles é o reino dos céus. Então, qual é a origem da perseguição? A origem da perseguição acontece no mundo espiritual, porque o cristão pertence ao reino dos céus. Essa é a origem da perseguição. Ela ocorre por conta da inimizade que existe no mundo espiritual. Então não é algo pessoal. Eu não fui com sua cara, então eu não gosto de você. Não. Essa perseguição, ela é fruto de uma inimizade que existe desde o jardim do Éden. Lá em Gênesis 3,15, vamos lá, onde nós vemos uma oposição existente entre o povo de Deus e o povo do mundo. O povo de Deus e o povo do maligno. Gênesis 3,15, nós vamos ver a origem dessa perseguição. Por que essa perseguição ela existe? E ela vai, aqui mesmo no livro de Gênesis, essa perseguição vai se concretizar logo no capítulo posterior, quando Caim, sem motivo algum, ele se enfurece contra Abel e ele mata Abel. Por que Caim matou Abel? Por que Caim sentiu ódio de Abel? Por que Caim sentiu inveja da oferta de Abel? Por conta do mundo espiritual. 1 João 3 vai dizer: e Caim era do maligno. Por isso ele matou Abel. Porque no mundo espiritual, Satanás governava a vida dele. E nós já vimos aqui, como está em Lucas 11, 23, Jesus disse que não há neutralidade no mundo espiritual. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Gênesis 3, verso 15. Olha que coisa. Deus falando com a serpente. Essa é a origem da perseguição. É a primeira seção dessa bem-aventurança, para a compreensão dessa bem-aventurança. Porém, inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência. Quem é a descendência da serpente? Toda a raça humana. Entre a tua descendência e o seu descendente. Quem é o descendente da mulher? Jesus. Mas Jesus, ele tem um povo que o antecede e que o sucede. Por isso que o anjo, quando notifica a Maria o nascimento dele e diz a causa do nome dele, diz assim: olha, você vai pôr o nome dessa criança Jesus, por um motivo: ele salvará o seu povo dos seus pecados. É por isso que Mateus e Lucas narram uma lista que muitas vezes, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente não entende por que está lá, que é a lista da genealogia de Jesus. Se eu não me engano, Lucas, ele vai até Adão, mostrando toda a linhagem do Messias.
E o propósito é justamente mostrar que no mundo, em toda a história da humanidade, sempre existiram dois povos: o povo de Deus e as demais nações. O povo santo, separado, escolhido por Deus, e o povo rejeitado por Deus e que pertence a esse mundo. Lembra como Deus apareceu a Moisés na sarça? Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, o sofrimento do meu povo. Eu estou atento. Como foi que Moisés chegou a Faraó? Olhe, Faraó, Deus está mandando que você permita que eu e o meu povo adore a Deus. Então a origem da perseguição é essa inimizade que existe entre o povo de Deus e o povo do mundo. O povo que pertence a Cristo e o povo que pertence ao anticristo. Vamos abrir em Efésios 2, vamos ver a origem espiritual, como essa perseguição ela nasce no mundo espiritual. Efésios 2. Efésios 2, a partir do verso 1. Nós vamos ver aqui como o cristão ele é salvo. Isso aqui acontece no momento da nossa salvação, da nossa regeneração. Efésios 2:1 diz assim: Ele quem? Deus, Jesus, vos deu vida. Olha, Ele fez conosco, Ele faz com seus eleitos a mesma coisa que Ele fez com Lázaro. Ele concede vida a quem está morto. Estando vós mortos. Que morte é essa? É uma vida de transgressão à lei de Deus, sem sentir nenhum pesar por isso. Muito pelo contrário, sentindo satisfação e contentamento nisso. Esse é um estado que a Bíblia chama de morte espiritual. Alguém que está morto, sem nenhuma comunhão com Deus. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, essa é a morte que a Bíblia está falando, a morte espiritual. Quando Deus salva um pecador, Ele tira o pecador desse estado, da morte, e leva para a vida. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Olha aqui aonde nasce a perseguição. Segundo o curso deste mundo. O curso deste mundo, a correnteza desse mundo leva para onde? Para a oposição a Deus, para o ódio contra Deus, para o inferno. Por isso que o homem já nasce caminhando para o inferno. O que Deus faz é tirar alguns de lá, segundo o curso deste mundo. Então, o que o homem precisa fazer para ir para o inferno? Nada. É somente seguir a correnteza. É como quando você está boiando no mar. O que você precisa para ser levado pela correnteza? O que você precisa fazer? Nada. A própria correnteza, ela te leva. Então, o mundo ele é tão maligno, os valores da nossa geração são tão corrompidos, que se você se deixar levar por eles, essa correnteza te leva ao inferno. É por isso que o cristão sente um combate, é por isso que o cristão ele sente essa fadiga, porque o cristão ele está justamente indo na contramão. Ele está indo contra a correnteza. E quem aqui já nadou sabe que nadar contra a correnteza é muito mais difícil do que nadar a favor da correnteza. Segundo o curso, a correnteza desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Olha quem governa a vida de quem vive no pecado. O príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? Satanás. Porém, Satanás, ele não age sozinho. Ele usa os seus instrumentos.
Assim como Deus tem os seus instrumentos, Satanás tem os seus instrumentos. E ele os usa do Espírito, que agora, é aqui que vem a perseguição, do Espírito. Isso acontece no mundo espiritual. Do Espírito que agora atua, neste exato momento, atua nos filhos da desobediência. É aqui que nasce essa perseguição. Satanás é o espírito que atua, ele opera, ele dirige a vida dos filhos da desobediência. Então, quem está desobedecendo a Cristo, por mais religioso que seja, ainda está sendo guiado por esse espírito que opera nos filhos da desobediência. Por isso que Jesus, em João 8,44, chamou os homens mais religiosos de Israel de filhos do diabo, porque eles não tinham prazer na verdade. Eles eram mentirosos. Então aqui nós vemos, irmãos, a origem da perseguição. Essa perseguição não é pessoal, não é por motivos pessoais. Então ninguém está lhe perseguindo se você é um cristão verdadeiro, por conta da cor do seu cabelo, por conta da cor da sua pele, por conta do seu biotipo. Essa perseguição acontece por essa oposição entre aqueles que têm o Espírito Santo e aqueles que têm o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Por isso que nós jamais podemos criar expectativas de sermos aceitos ou aplaudidos neste mundo. Por isso que o Senhor Jesus nos chama de pequeninos, porque nesse mundo nós não somos chamados a sermos grandes. Grande é o nosso Deus. Efésios 6, verso 12, uma passagem que vai nos mostrar isso de forma tão clara. Também a origem da perseguição. Embora Satanás use seres humanos para nos perseguir, quando estamos em fidelidade a Deus, a nossa luta não é contra eles. A nossa luta é contra quem está por detrás deles. Por isso que o cristão deve ter o seu coração limpo, para que, enxergando a Cristo, enxergando essa realidade do mundo espiritual, ele não guarde mágoa no coração, mas ele saiba que a sua luta não é contra aquela pessoa, mas é contra o Espírito que está operando por meio delas. Por isso que Estevão não guardou nenhuma mágoa daqueles que o apedrejavam, porque ele sabia quem estava por detrás do coração daqueles homens que rangiam seus dentes contra eles. Satanás. Verso 12: porque a nossa luta, perceba, inevitavelmente eu e você temos que lutar. Temos que lutar contra os nossos desejos, temos que lutar contra os valores desse mundo, temos que lutar contra Satanás, para fazermos a vontade de Deus. Por isso que é impossível servir a Deus sem oposição. Por isso que, como nós vemos ali, toda vez que entramos aqui, a porta que leva ao céu ela é estreita, e o caminho que leva ao céu ele é apertado, que significa pressionado de todos os lados. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 7:5, diz que sentia temores por fora e embates por dentro. Essa é a vida do cristão, porque a nossa luta não é. Então perceba como a nossa luta é mais difícil. Quisera fosse um simples ser humano que estivesse lutando contra nós, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, essa expressão aqui significa a vida humana. A nossa luta não é contra seres humanos, não são seres humanos que nos perseguem, e sim contra os principados. Olha contra quem nós lutamos: principados e potestades. O que nós vemos aqui é que
exército do mal, existe uma hierarquia, existe uma ordem para a grande desordem que é o nosso mundo. O exército de Satanás é organizado para bagunçar o mundo em que vivemos. Por isso que basta você ligar o botão da sua TV e assistir um jornal, que você vai ver a digital de Satanás em cada notícia, em cada noticiário. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. E tudo que Satanás quer é que a gente foque no inimigo errado, porque aí a gente perde a nossa força contra o nosso real inimigo, que é ele. Então, quando Satanás faz a gente lutar com pessoas, ele dá risada, porque ele sabe que a gente está, como Paulo disse, desferindo golpes no ar, em vão, gastando a nossa força em vão, lutando contra pessoas, quando na verdade nós deveríamos estar amando e evangelizando elas. Jesus disse: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, esquecendo-nos de lutar contra o nosso real inimigo, que é aquele que está usando as pessoas, aquele que está por detrás delas, que é invisível. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim: as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Não adianta você acionar um míssil nuclear, Satanás dá risada. O míssil nuclear passa por ele, porque ele é um espírito, ele é invisível. Não adianta você tentar dar um soco nele, porque vai passar por ele, ele vai dar risada, ele não vai sair de lá. Não adianta você tentar usar algum poder espiritual diante dele, ele não vai. O apóstolo Paulo tentou, ele disse: eu não vou sair daqui, eu vou continuar te esbofeteando. E Paulo rogou insistentemente: Senhor Jesus, tira esse mensageiro de Satanás daqui, está doendo, Senhor. Jesus disse: Paulo, fui eu que mandei ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, contra esse inimigo, nós só temos uma arma: correr para perto de Jesus. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, não na sua força, do lado de Deus. Na força de Deus você consegue resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas aqui nós vemos a origem dessa perseguição, deste mundo tenebroso. Então, saiba disso: você não está lutando contra pessoas, contra as forças. As forças. Lembra o que nós vimos em Apocalipse 12? O dragão, com a sua cauda, trouxe do céu, fez cair do céu com ele 1/3 dos anjos. Existem anjos que são enormes. A Bíblia vai nos apresentar anjos de inúmeros metros de altura. Então, existem demônios enormes, principados, potestades. Quando Deus perguntou a Satanás de onde ele vinha, ele simplesmente respondeu: de rodear a terra e passear por ela. O homem demora dias, meses, anos para dar uma volta no mundo. Satanás disse: eu estava dando uma volta no mundo e agora estou aqui. Ele é o príncipe das potestades do ar. São as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, qual é a origem da perseguição? O mundo espiritual. Essa oposição que existe no mundo espiritual entre aqueles que pertencem a Deus
e aqueles que pertencem ao mundo. Por isso que em 1 João 5,19, João começa com essa afirmação: e sabemos que somos de Deus. E em oposição, o que é que ele diz? E o mundo inteiro, visto que nós somos de Deus, o mundo inteiro jaz no maligno. Agora nós vamos ver a segunda seção dessa bem-aventurança. Nós já vimos a origem da perseguição, o mundo espiritual. Agora nós vamos ver a segunda seção, o motivo da perseguição. Qual é a causa da perseguição? Por que esse ódio tão grande que Satanás tem contra o povo de Deus e coloca no mundo contra os servos de Deus? Qual é o motivo? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. A Bíblia é maravilhosa porque a Bíblia mesmo se explica. Qual é o motivo da perseguição? A justiça. Então, essa bem-aventurança é a consequência da quarta bem-aventurança. Aqueles que têm fome e sede de justiça e são fartos, se satisfazem dessa justiça, são perseguidos justamente pelo fato de se satisfazerem na justiça. Então essa bem-aventurança é a consequência, o verso 10 é a consequência do verso 6, que é o último verso que trata do nosso relacionamento com Deus. Aqueles que buscam o que é reto diante de Deus vão receber oposições no mundo. É por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Agora é importante colocar um parêntese aqui. Por que, irmão José, esse parêntese? Porque existem pessoas que se equivocam, estão sendo perseguidos, quando na verdade estão sendo punidos pelos seus próprios pecados. Lamentações de Jeremias diz: de que se queixa, pois, o homem? Queixe-se, pois, cada um dos seus próprios pecados. Então, tem pessoas que têm um temperamento difícil, não tem um correto relacionamento com Deus, não tem um correto relacionamento com o próximo, e dizem estar sendo perseguidas, quando na verdade estão sendo punidas, porque estão colhendo aquilo que plantaram. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, o homem colherá. Eu vou dar um exemplo bem claro que já aconteceu na nossa congregação. Uma pessoa que congregava conosco, que se dizia cristão nominal, ele se apropriou indevidamente de uma posse que não era dele. E ele se apropriou. O que é isso? Roubar. Ele furtou um bem que não era dele. E as pessoas do bairro, ímpios, todas as pessoas do bairro, começaram a falar mal disso. Começaram a comentar: rapaz, como é que você constrói? Como é que você faz isso se o terreno não é seu? Como é que você toma essa atitude? Rapaz, você está errado. E as pessoas começaram a comentar. E essa pessoa começou a dizer para a gente que no bairro dela, ela estava sendo perseguida. Mas ela não estava sendo perseguida. Ela estava sendo punida. Ela estava sofrendo a vergonha do que a ganância fez com que ela fizesse: se apropriar de um bem alheio. Então, existem pessoas que pensam estar sendo perseguidas, quando na verdade precisam de arrependimento e uma correção das suas próprias vidas, e inclusive pedir perdão a Deus e até aos ímpios pelo mau testemunho que estão dando. Qual seria a postura correta se o Espírito Santo entrasse na vida dessa pessoa? Eu vim aqui falar para todo mundo aqui do bairro que eu estava errado mesmo, e vocês todos estavam certos. Me perdoe, eu dei um péssimo testemunho cristão, mas eu estou arrependido.
e eu não quero mais nada de ninguém. Não foi assim que aconteceu com Zaqueu? Quando ele se arrependeu? Você sabia que Zaqueu era mal falado? Mas Zaqueu, o que foi que ele disse? Quando Jesus entrou na vida dele: metade dos meus bens eu dou aos pobres, e todo aquele que eu defraudei, não, mas é ímpio, não tem problema, eu vou lá, eu restituirei 4 vezes mais. Zaqueu foi lá e fez isso. Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa. Então perceba como nosso coração é enganoso. O nosso coração pode estar completamente fora da vontade de Deus, obstinado na nossa própria vontade, e ainda usar uma passagem dessa para justificar pecado. Você está vendo como eu sou bem-aventurado? Eu estou sofrendo aqui, o pessoal do meu bairro está me perseguindo, mas é por uma boa causa, eu vou entrar no reino dos céus. Não. Você precisa ter o fruto do Espírito Santo. Você precisava de contentamento. Você precisa dar um bom testemunho. Irmão José, aonde é que a Bíblia diz isso? Vamos abrir 1 Pedro 4,14, para que a gente saiba o que não é essa bem-aventurança. Então, por exemplo, o filho está dando mau testemunho em casa, não lava os pratos, não arruma o quarto, não, manhã? E aí a mãe todo dia grita: meu filho, você vai lavar os pratos, meu filho vai arrumar seu quarto. Aí a pessoa fala: ih, rapaz, o diabo se levantou. O diabo não. Nossa, você precisa de quê? Arrependimento. Você que precisa lavar os pratos, arrumar o quarto e dar um bom testemunho. Então às vezes a gente chama de diabo aquilo que é um pecado nosso. 1 Pedro 4,14. Eu gosto de falar de mim porque pelo menos ninguém se ofende. 1 Pedro 4,14. Eita, que Dona Ana Lúcia vai se aproveitar dessa pregação. Ela vai falar: Ju, essa pregação foi bênção. 1 Pedro 4,14. 1 Pedro 4,14. 1 Pedro 4,14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. De onde os irmãos acham que Pedro estava tirando esse ensinamento? Pedro estava lá no Sermão do Monte, sentado, pertinho de Jesus. O Espírito Santo estava relembrando a Pedro as bem-aventuranças. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então Pedro está dizendo: meu Deus, vocês são perseguidos por causa de Cristo. O Espírito Santo de Deus habita em vocês. Isso é motivo de grande alegria. Mas olha o que ele diz no verso 15: não sofra, porém, olha aqui o que ele diz, cuidado, que existe um sofrimento que não é o bem-aventurado. Existe um sofrimento que é maléfico. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino. Olha que coisa. É como Caim. Caim matou Abel e depois disse que Deus estava perseguindo ele. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Oxente, Caim, mas você matou ele. Ele é seu irmão, você deveria ao mínimo respeitar ele. Olha o que saiu da boca de Caim. E olha o que Pedro diz: nenhum de vós sofra como assassino. Lembra do filme Paulo, apóstolo de Cristo, quando os cristãos quiseram fazer justiça com as suas próprias mãos na perseguição? Isso já aconteceu muito. Pessoas que supostamente eram convertidas, e quando chegavam à perseguição, elas não aguentavam sofrer o dano, e elas queriam fazer justiça com as suas próprias mãos. Por isso que Paulo exorta duramente aqueles jovens no filme e diz: não, vocês não são cristãos, vocês nunca conheceram a Cristo. Porque Cristo em nenhum momento nos incita à violência.
como assassino. Nenhum de vós sofra como assassino ou ladrão. Então, o exemplo que eu dei aqui, pessoas que se dizem cristãs e padecem porque subtraem aquilo que é do próximo. E existe cristão assim, e como? Existe cristão caloteiro, e como? Existe cristão de má índole, nominal, e como? E como? Recentemente nós vimos um escândalo do ministro. Ele é o quê? Ladrão. Mas vamos supor que ele seja cristão e ele seja na igreja dele, e ele chega na igreja dele e diga: amados irmãos, passei por um momento de perseguição agora diante da nossa nação, tive que renunciar ao cargo, mas saiba que assim como Deus esteve com Paulo, Deus está comigo e vai me tirar dessa situação. Isso é verdade? Não. Ele está sofrendo porque ele é ladrão, ele pediu propina, e esse sofrimento não glorifica a Deus. Como o Edir Macedo, que foi preso por lavar o dinheiro do tráfico colombiano, e no filme que ele fez dele, que coloca ele como um herói, ele chega a se comparar com o apóstolo Paulo em suas prisões, quando na verdade ele recebeu milhões do tráfico colombiano. Isso aqui já estava escrito na palavra de Deus. Ou malfeitor. Então tem pessoas que padecem porque são malfeitores. São malfeitores. Então a gente tem que tomar muito cuidado, rapaz. O ímpio falando contra o ímpio: rapaz, tem um cristão lá no meu bairro insuportável. Por que ele é insuportável? Rapaz, ele chega em casa, ele liga o som nas alturas. Rapaz, eu querendo colocar meu filho para dormir, na hora que meu filho pegou no sono, ele botou aqueles louvores nas alturas, meu filho acordou, eu passei a noite em claro com minha esposa, uma angústia, estou aqui sem dormir. O povo insuportável é crente. E respondo uma coisa: esse cristão que ligou esse som alto, tarde da noite, ele estava certo ou ele estava errado? Estava errado. E ele está sendo perseguido por esse ímpio? Não. Ele está sendo o quê? Inconveniente. Ele está cometendo o quê? Um pecado. Então é isso que Pedro está dizendo aqui. Ou malfeitor. Tem pessoas que sofrem porque são malfeitores. Fazem o mal e colhem o mal e ainda se vitimizam diante disso. Foi como Caim. Caim matou Abel, e quando Deus apareceu para ele, ele disse o quê? Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Que culpa tenho eu? É como diz lá o livro de Jeremias, do Sermão do Templo, capítulo 7, 8 e 9. No capítulo 7, Jeremias diz: olhe, não pense que o templo vai salvar vocês. E no capítulo 8 ele diz: não há quem se arrependa da sua maldade. Não há quem ao menos diga o que foi que eu fiz. Não há quem tenha nem ao menos convicção de pecado do que fez diante de Deus. É o perigo da cegueira espiritual. Ou como quem se intromete em negócios de outrem. Olha que coisa. Pessoas que sofrem porque se intrometem na vida dos outros. Quem se ocupa com o plano de Deus para a sua vida não tem tempo para estar se intrometendo indevidamente na vida dos outros. Mas aqui Pedro diz: ou como quem se intromete em negócios de outrem. Verso 16: mas se sofrer como cristão, é o que essa bem-aventurança diz, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. O que é sofrer como um cristão? É sofrer por fazer a vontade de Deus. E no término do estudo, daqui a pouco, nós vamos ver um exemplo disso. Então, qual é o motivo da perseguição? O motivo dessa perseguição é a justiça.
É a necessidade que o cristão tem por justiça, enquanto o ímpio tem necessidade de pecado. É essa diferença. A perseguição, irmãos, é a evidência de uma vida fiel. Então, se não estamos sendo perseguidos, não estamos sendo fiéis. Certa feita perguntaram para um pastor no passado e fizeram a seguinte pergunta: pastor, ele era pastor aqui no Brasil, e o Brasil nunca teve um momento de perseguição física. E a pessoa perguntou assim: ô pastor, quando a igreja for perseguida, ela será fiel? O pastor então olhou para esse cristão e disse: não, quando a igreja começar a ser fiel, ela será perseguida. Porque a igreja só não é perseguida porque ela não é fiel. Porque todos aqueles que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Vamos abrir João 15, 18. João 15, verso 18. João 15, 18. Palavras do próprio Senhor Jesus. É a justiça que faz o mundo nos odiar. É uma vida santa. É Cristo em nós, a esperança da glória. O mundo não nos odeia, ele odeia Cristo em nós. Verso 18, 1 João 15, 18. Se o mundo vos odeia, Jesus falando aos seus discípulos, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Então, por que o mundo ama Neymar? Porque ele é do mundo. Por que o mundo odeia Nizam? Porque ele é de Deus. Eu trouxe só um exemplo, mas todos vocês amam ele, e eu também. Nossa. Pela graça de Deus. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Então por que aqueles que pertencem ao mundo não são perseguidos? Porque eles são nativos desse lugar. E por que aqueles que são de Deus são perseguidos? Porque eles são peregrinos e forasteiros. Caim foi perseguido? Quem aqui já leu? O pastor já expôs algumas vezes aqui a continuação da vida de Caim e os descendentes de Caim. Quem é que lembra Jubal, Jabal, Tubal Caim? Pessoal que fazia música, fazia arma. Então, como foi a vida de Caim depois depois de Deus sentenciar a condenação dele e marcar ele com a marca da condenação? A vida de Caim foi uma vida sem perseguição. Caim construiu uma cidade, Caim prosperou, Caim enriqueceu, Caim teve uma família próspera, teve uma família feliz, e em nenhum momento ele foi perseguido. Deus ainda colocou a marca dele: todo aquele que tocar em Caim será punido. Deus ainda protegeu Caim de toda e qualquer tentativa que viesse e tentar o mal contra ele. E Abel, o coitadinho, que na verdade não é coitadinho, é um bem-aventurado. Abel viveu um curto tempo de vida, e simplesmente porque ele amava a Deus, e ele, pense na cena, Abel estava lá, e ele estava no seu habitat de trabalho, um curral, e cheio de amor por Deus, cheio de gratidão por Deus, ele vai lá nas ovelhinhas, e ele olha a ovelha mais bonita, e todo sorridente ele diz: eu vou escolher aquela dali, porque é a melhor novilha que meu pai Adão me deu, e eu vou pegar aquela ovelha e vou ofertar por amor ao meu Deus que me ama, e eu amo ele. E Abel pega aquele cordeirinho cheio de amor, cheio de gratidão, e ele traz como oferta ao Senhor. E o que a Bíblia diz?
Deus se agradou de Abel e da sua oferta. E o que Abel fez para que Caim chamasse ele covardemente e dissesse: Abel, vamos no campo. Olha que perigo. Abel, vamos passear no campo. E Abel, sem nenhuma malícia, disse: vamos. Foi assim que aconteceu o primeiro assassinato. E Abel, sem malícia, foi. E o que Caim fez? Caim pegou uma pedra, atirou sobre Abel e assassinou Abel. E assim Abel morreu. Ele foi um bem-aventurado, mas ele não era desse mundo. Sabe o que Jesus disse? O sangue do justo Abel clama até hoje da terra. Abel era um peregrino. Então é por isso que Jesus disse aqui em João 15: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, então vocês não são do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. É isso que significa a palavra santo, separado. Eu te chamei para ser santo, eu te chamei para uma vida santa, eu te tirei desse mundo e te escolhi para que você seja um povo separado, consagrado para mim, um povo santo, um povo que não se mistura. E ele diz: por isso o mundo vos odeia, porque eu escolhi vocês, eu coloquei a minha marca sobre vocês, a marca do Espírito Santo. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Então, se nós pensarmos que vamos seguir a Cristo e não seremos perseguidos, nós estamos dizendo que nós somos maiores do que Ele, e isso é impossível. Se quisermos seguir a Cristo, seremos perseguidos. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Então, o que é um cristão? É alguém que é um com Cristo. Cristo vive no cristão, e o cristão vive em Cristo. E essa união é indissolúvel. Por isso a Bíblia diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, da mesma forma que Cristo viveu há 2000 anos atrás, olha a responsabilidade de ser um cristão. Ele vive em nós hoje. Eu e você somos o corpo que Cristo opera. O que é que nós somos aqui hoje? O corpo de Cristo. E Cristo é o quê? O cabeça. Então não se pode separar Cristo do cristão, da igreja. Também perseguirão a vós outros. Agora vem a parte boa. Existe alguém e existem algumas pessoas que, assim como Levi, o publicano, Mateus, André, Tiago, João, Zaqueu, Bartimeu, a mulher do fluxo de sangue, Maria Madalena, a Lídia, vendedora de púrpura. Existem algumas pessoas que soberanamente irão ouvir a mensagem dos cristãos, irão receber essa mensagem no coração e serão salvos. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Por isso que a palavra de Deus não volta vazia. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos, mas eles existem. Por isso que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura, porque Deus tem os seus eleitos. Ele sabe quem é, mas nós não sabemos. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Por isso que nós temos que pregar a palavra, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas essa palavra aqui, ela pode salvar uma alma, que é mais valiosa que o mundo inteiro. Por isso que o diabo tem tanta fúria dos cristãos.
Porque o cristão traz a mensagem que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. As boas novas de salvação, de grande alegria. Hoje o corpo da irmã Osana foi cremado. Onde você acha que ela está agora por causa dessas boas novas? Em grande alegria. No céu. Com Cristo. Ela está desfrutando no céu de uma forma que ela nunca desfrutou na terra das boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Como disse um puritano do passado, o menor crente, ao entrar no céu, conhece mais a Deus do que o maior teólogo da terra. Então, qual é o maior teólogo da terra hoje? Qual é o homem que mais conhece a Bíblia hoje? Ele conhece muito menos de Deus do que a irmã Zé. Porque ela já conhece a Cristo face a face. Toda a dúvida que ela tinha da Bíblia, algumas semanas atrás, ela já tirou, meu. Porque é Jesus, o pastor, que está conduzindo a ela as fontes das águas da vida. E já enxugou dos olhos dela toda essa promessa. Ela é fiel. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhe houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. É esse o julgamento da humanidade. A luz veio ao mundo e os homens amaram. É isso que significa a crucificação. O ódio das pessoas por Jesus na crucificação. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. É isso que significa aquele grito: crucifica, crucifica Jesus e solta Barrabás. Os homens amando as trevas e odiando a luz. Uma multidão olhando para a luz e dizendo: crucifica-o. E olhando para as trevas e dizendo: traz ele para a gente. Crucifica Jesus, solta Barrabás. É o que a natureza humana é. Nós somos maus, essencialmente maus. Por isso que só Deus é bom. Só Deus é bom. Então esse é o motivo da perseguição. 8h25, eu tenho 5 minutos. Esse é o motivo da perseguição. Agora nós vamos concluir o terceiro tópico. O terceiro tópico é o regozijo na tribulação. Versos 11 e 12, vamos ler o regozijo na tribulação. Bem-aventurados sois quando por minha causa, verso 11, vos injuriarem. O que é a palavra injuriar? Maldizer por meio de palavras. Isso é uma injúria. Você maldiz uma pessoa, você traz uma calúnia, como se a pessoa, é como se a pessoa dissesse assim: olha, essa caneta aqui foi o irmão João que roubou, essa caneta aqui foi um roubo. Isso é o que? Uma calúnia, uma injúria. É isso que fazem com os verdadeiros cristãos. Eles são acusados injustamente. Por exemplo, a prisão de Pedro. Recentemente eu assisti um filme que lançou de Pedro, e já começa, assim como a redenção, já começa ele preso. E qual foi a causa de Pedro? Ele foi acusado de incendiar uma cidade. Agora veja, Pedro, um senhor de idade, que pregava a Cristo, que vivia a Cristo, foi acusado de colocar fogo numa cidade. Então isso que é injúria, é maldizer por meio de palavras. E vos perseguirem. A ideia aqui é se voltar como um cão raivoso, se voltar com ódio e mentindo. Olha, mentindo, não falando a verdade, mentindo. A pessoa está falando que você faz uma coisa que você não faz, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, ou seja, disserem todos os tipos de coisas ruins acerca de vocês. Mas Deus sabe que isso é mentira.
Agora, ao ouvir essas mentiras, ao ouvir essas perseguições, como o cristão deve reagir? Fazer justiça com as suas próprias mãos? Brigar? Ficar de luto, insatisfeito? Olha o verso 12. Regozijai-vos e exultai. Essa palavra aqui fala de uma extrema alegria. Como diz Pedro, em 2 Pedro 1,6, uma alegria indizível e cheia de glória. Uma alegria indizível. Ela não se pode falar por meio de palavras, porque é uma alegria que o fundamento é a glória de Deus e a salvação em Cristo. É um exulto, é uma explosão de alegria. Não é uma alegria qualquer. É como, por exemplo, a alegria que muitas pessoas terão se porventura, em dezembro desse ano, o Brasil foi ex-campeão mundial. E está lá 1-1. E aos 45 do segundo tempo, Neymar colocou a bola na área e Richarlison, aquele atacante lá, cabeceou nos acréscimos. E o Brasil faz 2-1. E apita o centro de campo e o Brasil é campeão mundial. Quem é que se lembra da Copa de 94? Quando Galvão narrou o tetra, quando o Roberto Baggio chutou aquele pênalti para fora. Ele pulou, é tetra, é tetra. Então, exultar é esse tipo de alegria. É uma alegria que a pessoa sai de si. E olha que coisa, mas olha o motivo dessa alegria. É como, por exemplo, você está perdido. Você está indo para o interior. Você está indo para, um exemplo, Riacho de Santana, o interior da Bahia. E você está perdido no caminho. Você está aflito. Você precisa chegar naquele lugar. E aí você vê uma placa. Riacho de Santana a 500 metros. Você então entende. Aleluia. Essa placa mostra que eu já estou chegando no meu destino. Então, quando diz assim, porque é grande o vosso galardão nos céus, é que essa perseguição é uma placa que está dizendo: Nova Jerusalém, a poucos passos. Falta muito pouco, porque você está sendo perseguido. Então daqui a pouco você chega no céu. Esse é o motivo da alegria. Esse é o motivo do regozijo, porque é grande o vosso galardão nos céus. Essa é uma marca, é a maior evidência, uma das maiores, além do fruto do Espírito, da salvação. A perseguição, o ódio. Porque se você chega na perseguição, é porque pelo Espírito Santo você já venceu a sedução. Porque primeiro Satanás quer te comprar. Quando ele não te seduz, ele te persegue. Felizmente a maioria dos cristãos não chegam na perseguição porque morrem na sedução. Antes de Jezabel perseguir os profetas de Deus, ela tentou comprá-los. E ela conseguiu comprar a muitos. Ela fez com que muitos profetas se assentassem na mesa dela. É assim que Satanás faz. Antes de perseguir, ele seduz. Uma vez que você não foi seduzido, ele então tira a máscara e mostra quem ele é. Ele mostra o seu ódio. É como um pedófilo. Como é que um pedófilo chega para uma criança? O cara de mal? Não. Se aquela criança gosta de Homem-Aranha, esse pedófilo traz um presente do Homem-Aranha. Esse pedófilo chega seduzindo essa criança. Olha, vamos dar uma volta comigo. Olha, vamos aqui, vamos no banheiro comigo aqui. Não conte nada para seu pai, não conte nada para a mamãe, não conte nada para ninguém. Sou eu e você. Eu vou lhe dar aquele presente do Homem-Aranha que você tanto gosta. Ele seduz. E depois ele faz o mal. É assim que Satanás faz. Primeiro ele seduz. Ele se faz de seu melhor amigo. Ele se traveste de anjo de luz. Uma vez que você diz não, como por exemplo, se a criança disser: olha, eu vou ligar para meu pai agora, viu? Meu pai disse que eu não posso receber presente de ninguém, eu não posso ir para lugar nenhum com você, você é um estranho, e eu quero que você saia daqui, senão eu vou chamar o responsável, eu vou chamar alguém para tirar você de perto de mim. Aí então essa pessoa vai ficar com ódio dessa criança.
É assim que Satanás faz. Primeiro ele tenta seduzir. Uma vez que ele não conseguiu seduzir, ele então se volta para perseguir, para se envolver com fúria contra os cristãos. Mas quando o cristão é perseguido, é grande o vosso galardão nos céus. Porque a maioria dos pastores hoje não são perseguidos, porque eles já se assentaram na mesa da sedução. Eles já se corromperam, eles já se venderam. Satanás já seduziu e disse: eu dou tanto. Judas, você quer quanto? 30 moedas. Negócio fechado, 30 moedas. Está batido o martelo. Então vem. Eles já estão arregimentados no exército de Satanás. Por isso eles não são perseguidos. Eles são o quê? Aplaudidos. Eles têm milhares de seguidores. Eles estão ganhando dinheiro. Eles estão subindo a altos cargos, porque eles já se venderam. Mas eles não têm essa alegria indizível e cheia de glória. Porque é grande o vosso galardão nos céus. Esse é o motivo da perseguição. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. A causa do regozijo, a semelhança com os profetas. O que te assemelha com Isaías? A perseguição, ele morreu cerrado ao meio. O que te assemelha com Jeremias? A perseguição, ele foi rejeitado pelo seu povo. O que te assemelha com Cristo? A perseguição, ele veio para os seus e os seus não o receberam. O que te assemelha com os apóstolos? A perseguição. Então, a perseguição é um motivo de grande alegria. E eu queria chamar os irmãos para lerem comigo um exemplo claro disso, Atos 5, 41. Atos 5, 41. Atos 5, verso 41. Já para a gente concluir. Já passei 4 minutos. Atos 5, 41. Atos 5, 40. Gamaliel já tinha dito: olhe, cuidado, vocês perseguindo esses homens, vocês podem estar lutando contra o próprio Deus. Atos 5, verso 40. Atos 5, 40 diz assim: chamando os apóstolos, o sinédrio chamou os apóstolos e fizeram o quê? Um carinho. Olha o que diz aqui: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, olha o que Lucas está narrando, ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. Então o que é que o sinédrio fez? Chamou os apóstolos, deram a surra nos apóstolos e uma ordem aos apóstolos: vocês não vão mais pregar no nome de Jesus. E essa surra é para que vocês aprendam e nunca mais falem nesse nome. Para que quando vocês pensarem em falar desse nome, vocês se lembrem da marca que está no corpo de vocês, do chicote que arrancou a pele de vocês e da dor que vocês sentiram. Não falem mais de Jesus. Verso 41, a reação dos discípulos. As bem-aventuranças se cumprindo, eles se regozijaram e exultaram, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se. Regozijando-se, a palavra que Jesus usa lá no Sermão do Monte. Regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eles saíram pulando de alegria. Glória a Deus, a bem-aventurança hoje está se cumprindo. João, está se cumprindo. João, Pedro, está se cumprindo. Olha, está se cumprindo aquilo que Jesus disse lá no Sermão do Monte, lá na Galileia. Você lembra o que ele disse? Que quando isso acontecesse, era um sinal de que o nosso galardão nos céus é grande e que a gente é igualzinho aos grandes profetas do Antigo Testamento. Então a gente está no mesmo patamar que Jeremias, que Isaías, que Moisés, que Josué, e a gente vai morar no mesmo lugar que eles, na Nova Jerusalém. E eles então se alegraram. Não sei os irmãos, mas normalmente quando eu leio a Bíblia, eu gosto de ver, imaginar a imagem da cena. Os 2, os 3, os 4 pulando e fazendo esse comentário. Porque Jesus fez uma promessa: o Espírito Santo, quando ele vier, ele relembrará o que eu disse a vocês.
Ele trará vida ao que eu ensinei para vocês enquanto vocês estavam mortos. Dignos de sofrer afrontas por esse nome. Olha o verso 42. Eles obedeceram à ordem do Sinédrio? Não. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Verso 42. E todos os dias. Por isso que John Bunyan tem uma frase que diz: os cristãos é como os sinos. Quanto mais bate, mais som emite deles. Quanto mais persegue, mais o crente se torna fiel. E todos os dias a paz. Antes acho que eles pregavam alguns dias. Depois da sua, agora é todo dia. Aleluias. Oh Jesus. E todos os dias, no templo, e de casa em casa. Ou seja, eles pregavam na igreja, e eles não se contentaram com isso. Eles saíram pregando de casa em casa. Saíram oferecendo conhecimento da palavra de Deus de casa em casa. Olha, tudo bem, eu sou cristão. Se você quiser aprender a palavra de Deus, eu posso trazer ela na sua casa. E de casa em casa. Olha que coisa. Não cessavam de ensinar e de pregar quem? Jesus, o Cristo. Eles não cessavam de pregar Jesus, o Cristo. Essa é a bem-aventurança, esse é o bem-aventurado. Eu vou concluir com a leitura de Filipenses 1, 29. Filipenses 1, 29. Filipenses 1, 29. Filipenses 1, verso 29. Diz assim a palavra de Deus: porque vos foi concedida, olha que coisa, porque vos foi concedida a graça. O que é graça? Favor imerecido. O privilégio de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Então, padecer por Cristo é o que? É graça, é favor imerecido, é um presente de Deus. Pedro reconheceu tanto isso que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que não era digno de morrer como seu Senhor. Então, sofrer por amor a Cristo, irmãos, é graça. Sofrer o sofrimento que glorifica a Deus. E, irmão José, concluindo as bem-aventuranças hoje, qual é o exemplo da Bíblia que tem todas as bem-aventuranças além de Jesus? João Batista. E ele é o exemplo dessa bem-aventurança de hoje também. Por que João Batista morreu? Por causa da justiça. Porque ele disse, eu ia ler com os irmãos, mas já são 8h40, lá em Marcos 6, 14, se os irmãos quiserem podem ler em casa. A morte de João Batista é um exemplo prático, é um personagem prático dessa bem-aventurança. Marcos 6, a partir do verso 14. Por que João Batista morreu? A Bíblia diz lá, Marcos diz lá, porque ele lhe dizia abertamente a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do seu irmão. Ele foi perseguido porque ele pregou o que é justo, ele pregou o que é correto, ele viveu o que é correto, ele não se corrompeu diante de Herodes, que o verso 20 diz que Herodes ouvia João de bom grado. Mas ele não se corrompeu com o poder de Herodes, e ele disse: você não pode possuir a mulher do seu irmão. E Herodias, com ódio mortal, influencia diabolicamente a sua filha. Olha a influência que a mãe tem sobre a filha, sobre os filhos. A mulher sábia edifica a sua casa, e a tola destrói com as suas próprias mãos. Ela influenciou no dia do aniversário de Herodes, quando ele estava bêbado, ela influenciou a sua filha, que era uma moça ainda, jovem, a seduzir Herodes, dançando uma dança imoral, e a fazer com que Herodes cobiçasse ela, porque ela sabia que seu marido era imoral e ímpio, era um homem carnal. E Herodes disse: pede o que quiseres, até metade do meu reino, e eu te darei. E a menina, orientada pela mãe, a mãe disse: olha, você vai pedir a ele a cabeça de João Batista.
E ela disse: eu quero numa bandeja a cabeça de João Batista. E Herodes tomou um susto, que a Bíblia diz que Herodes temia e respeitava João, sabendo que ele era um profeta da parte de Deus. Mas a palavra de rei não tinha volta, e ele mandou executar João no cárcere. E a cabeça de João foi trazida nessa festa, no meio de todos. A cabeça de um homem de Deus, o maior homem nascido de mulher, aquele que era pobre em espírito, aquele que lamentava pelos seus pecados, aquele que era manso, aquele que tinha fome e sede de justiça, aquele que tinha misericórdia, aquele que tinha um coração limpo, aquele que era um pacificador. Ele morreu perseguido por causa da justiça, por não se corromper. E diabolicamente a mãe influencia a sua filha a desejar a morte do profeta. E Marcos ainda diz que a mãe, que a menina pega a cabeça de João e dá para a mãe, como se fosse um prêmio, algo a se comemorar. E elas comemoraram a morte de João Batista. Mas João Batista, quando a sua cabeça decepou, aonde ele acordou? Nos céus. Então ele é um exemplo de bem-aventurado. E nesse sentido, João Batista é o paradigma de todo cristão, porque ele preparou o povo para a primeira vinda de Cristo. A igreja prepara o povo para a segunda volta de Cristo. Por isso que nós devemos analisar a nós mesmos, se de fato somos bem-aventurados, porque se formos fiéis, seremos perseguidos. Se formos infiéis, seremos aplaudidos. Essa é uma escolha que devemos fazer no nosso coração. A quem queremos agradar? A Deus ou aos homens? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos concede, Senhor, graça para nos alegrarmos nos nossos sofrimentos, quando eles glorificam a Cristo. Nos dá contentamento, Senhor, e nos ajude a olhar para a direção correta, a olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Nos ajude, Senhor, a sermos esse povo bem-aventurado, que se alegra quando as evidências da salvação se manifestam, e se entristece quando as evidências da salvação não se manifestam. Perdoa, Senhor, nossa murmuração e nossa ingratidão. Que nos ajude a te amar e te servir de todo o coração, como Samuel, que ao ouvir a tua voz, orientado por Eli, respondeu: eis-me aqui, Senhor, fala, que o teu servo ouve. Nos ajude a nos colocar com essa prontidão e disposição em te servir e obedecer no santo e primeiro amor. Que o Senhor Jesus seja o nosso único e primeiro amor, nessa noite e até o último respirar das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos. Salve seu irmão, cumprimento o santo e diga para ele: bom é servir a Deus. Amém.